Ó, dei carga na bateria já, ó. Aqui o multímetro, ó, 13.4 volts. Vou ligar aqui a chave de ignição. A lâmpada do farol tá queimada, um polo, ó. Tá acendendo só a luz alta. Vou acionar aqui a luz alta, ó. Aí tá acendendo, ó, luz alta, ó. A baixa tá queimada, ó. Luz alta, luz baixa, tá queimada, certo? E agora observe, ó. 13.2, agora eu vou funcionar a moto, ó. Tá funcionando. Só que ela não tá gerando. Na lenta aqui, ó, tinha que gerar os 14 volts, certo? E tinha que gerar com o farol ligado, ó. E o farol tá apagado, ó. Certo? Ó, com o farol apagado, que tá queimada a luz baixa, né? Tá dando 13.2. E agora eu vou acelerar. Com o farol apagado eu acelerando, tinha que chegar já a 14 volts. Só que mesmo assim aqui, ó, está errado, porque na lenta tem que chegar aos 14 volts sem acelerar. Agora eu vou acelerar, observe, ó. Mesmo eu acelerando, em vez de aumentar para 13.4, 13.5 ou mais, ela está baixando. Então está indicando que tem algo de errado no sistema de carga, certo? Agora eu vou ligar o farol alto, ó. Liguei o farol alto e já caiu a voltagem, ó. Automaticamente vai baixando mais ainda. Quanto mais tempo passa funcionando, mais ela vai baixando. Por causa que porque tem algo de errado no sistema de carga. Tá caindo mais a voltagem ainda, certo? Vou acelerar agora, ó. Quanto mais eu acelero, mais cai. Então tem algo de errado, ou no retificador, ou na fiação, um curto elétrico, ou no estator, viu? Eu vou verificar qual é a peça que está com defeito aqui, viu? Pronto, agora eu vou verificar aqui, ó, aqui nesse conector, quer dizer, aqui nessa fiação teria que ter um conector, justamente para você conectar o retificador no conector que sai daqui do estator. Já ligaram direto, então vou tirar aqui essas emendas e fazer a verificação de resistência aqui do lado do estator e fazer o teste de voltagem e de corrente de cada um deles, para poder identificar se tem algum defeito no estator, e depois fazer no retificador. As ligações estão aqui por fora, ó, mas a fiação está aqui, ó. Tá faltando só o aterramento aqui, que era para vir para cá e não vem. O fio positivo tá vindo, só que ele tá rompido, e ligaram um fio direto daqui, ó, lá para o relé de partida, só que não tá passando pelo fusível, ó. Não tá tendo segurança, ó. Ali, ó, não era para entrar aqui, ó. É justamente esse fio aqui, ó. É um desses dois, ó. Tá aqui, ó. Fio vermelho com branco, ó, que vai para ali, ó. Ali, ó, fio vermelho com branco. Esse fio aqui é esse. E colocaram um por fora, ó. Ele vai e já passa lá para o relé, ó. E do relé já vem, ó, e vem para a bateria. E é onde não tem segurança. Se entrar em curto-circuito alguma peça, não vai queimar o fusível, porque não está passando pelo fusível. Esse fio está, só que ele está desligado, ó. Aí colocaram o outro aqui por fora, ó. É onde isso aqui poderia causar um problema futuro, certo? Então vou fazer essas reparações aqui dos terminais. Vou trocar esse fio, colocar um fio padrão mesmo. Vou colocar os outros terminais para ficar tudo correto. E vou reparar aqui, ó, também. Vou reparar os conectores, verificar qual é a peça que está com defeito. Se é o estator, ou se é retificador, ou um curto-circuito no sistema elétrico da moto, viu? Mas agora vamos fazer o teste aqui, ó. Tirar isso aqui e fazer o teste de resistência e de voltagem do lado do estator, para ver se está em curto ou não. Pronto, ó, tirei aqui, ó, os fios do estator, que é preso ao retificador, ó, tá aqui. Agora o primeiro teste é fazer o teste de resistência. Aqui, ó, coloco o multímetro na escala de 200 ohms, ó. Agora eu vou fazer o teste aqui, ó. Eu vou fazer o teste aqui, ó, desse fio para esse, que é a primeira fase, certo? Desse para esse, que é a segunda fase, e depois desse fio para esse, que é a terceira fase, certo? A gente coloca aqui as pontas de prova, não tem polaridade, e vamos esperar 10 segundos aqui para poder dar a leitura, certo? Vamos aguardar aqui na média de 10 segundos. 45, ó. Pronto, ó, 10 segundos, então deu aí, ó, 0,4 miliohms, certo? Ó,
0,3, 0,4. Ok, agora eu tiro daqui e coloco aqui, ó, nesse outro, ó. Certo? Segunda fase. Aí vamos aguardar novamente 10 segundos para poder verificar a segunda fase. Praticamente a mesma coisa. Aqui já deu 0,3. Já está na média de 0,3, 0,4 miliohms. Ok? Aí agora tiro daqui, ó, e coloco aqui, ó. Certo? Ó. É a terceira fase. Pronto. 10 segundos, ó. Menos de 10 segundos já caiu para 0,1. Então, aqui eu já sei que tem algo de errado no estator, porque a resistência tinha que dar praticamente igual. Ou 0,03, né? 0,3, né? Ou 0,4, ou então todos eles iguais, certo? Aqui já tem uma diferença enorme para as outras duas bobinas. Então aqui provavelmente é o defeito da moto, o estator. Então esse é o primeiro teste. O primeiro teste já não passou. Agora eu vou fazer o teste de voltagem, certo? Bota-se na escala de voltagem e aqui eu vou funcionar a moto. Aí eu vou testar essa fase, depois daqui para cá e depois daqui para cá, certo? Tem que dar a mesma voltagem na lenta aqui, certo? Então vamos funcionar aqui a moto. Pegar aqui a chave, funcionar a moto. Ó, funcionando e já não apareceu nada de voltagem. Então aqui já sei que o defeito está aqui no estator, por isso que não está gerando lá. Aí vou olhar a outra fase agora. Tiro daqui, ó, positivo, ó, e boto na outra fase. E ó, já apareceu a voltagem, ó, certo? 10 volts. Aí agora eu tiro a preta daqui e coloco na outra fase. Deixa eu testar na terceira fase. Vamos lá. Ó, e também deu a voltagem, que é justamente aquela resistência que deu 0,4, é justamente essas duas leituras de 10 a 11 volts. Aquela que deu 0,1 é justamente aquela que não deu voltagem nenhuma, certo? Então aqui realmente o defeito está no estator. Eu vou pegar uma lâmpada de teste e fazer o teste aqui com a lâmpada para poder mostrar que em duas vão acender e na terceira não vai acender, justamente o que está mostrando o multímetro. Então aqui eu já sei que tem defeito aqui no estator. Vou pegar a lâmpada de teste agora. Pronto, a lâmpada de teste, ó, a lâmpada 60 por 55, ó, viu? Aí tira aqui, ó, as pontas de prova. Aí coloca aqui, ó, o aterramento da lâmpada em um dos fios. E a outra garrazinha, que é o bolo da lâmpada, em um dos fios amarelos, ó. Acendeu forte. A primeira fase. Agora a segunda, ó. A segunda. Ó, já não acendeu, porque justamente a fase está com defeito. E se eu tirar daqui, ó, o aterramento daqui e botar na outra fase, já vai acender. Ó, e a segunda fase, ó. Então uma das fases está com defeito, certo? Então, teste concluído. Não preciso nem fazer o teste de corrente. Eu vou fazer só para mostrar para vocês, certo? Vou fazer para poder mostrar para você que não vai dar a corrente correta, vai, né? Então aqui eu já sei que o sensor está com defeito aqui. Vou pegar o alicate amperímetro, vou emendar aqui novamente os fios, certo? E fazer o teste com o alicate amperímetro. Vamos lá. Pronto, ó, já religuei aqui os fios, certo? Agora eu vou funcionar ela. Pegar aqui o alicate amperímetro, vou colocar aqui, ó, na escala de 20 A, corrente alternada. Isso aqui só mede corrente alternada. Vamos funcionar a motocicleta agora. Ó, e vamos fazer a medição. Quando está correto, tem que dar a mesma corrente bem próxima da outra, no mesmo valor, certo? Aqui provavelmente vai dar diferente, mas observe, ó. Na primeira fase, ó, aqui, ó, 4,5 A. Na segunda fase, ó, deu 14 A. E na outra fase deu 18 A. Então nessa aqui, ó, provavelmente é a que está em curto. Quando está em curto, dá mais corrente elétrica, que é justamente quando tem um curto, é onde vai consumir mais corrente elétrica, vai fazer com que consiga
vai fazer com que consuma mais corrente elétrica, certo? Que é justamente nessa fase aqui. Então, cada fase deu uma corrente, então realmente o estator está com defeito. Naqueles testes de voltagem e com a lâmpada já vimos que tinha algo realmente com defeito do estator. Aí vamos desmontar aqui o estator e visualizar a peça que realmente está com defeito. Já sei que está com defeito aqui o estator. Vamos desmontar para verificar. Pronto, ó, tirei aqui a tampa do magneto e olha aqui onde está o curto, ó. O curto é esse aqui, ó. Ó, queimou aqui, ó. Uma fase na outra, entrou em curto as duas fases, ó. Aqui, ó. Pronto, aí perde todo o enrolamento da última fase. Tá vendo, ó? Então, o defeito do estator é só esse aqui, ó. O defeito da moto tá descarregando a bateria é só esse, ó. Pronto, agora aqui eu vou tirar o estator fora, vou desenrolar e fazer a reparação novamente. Enrolar todo ele de novo, só por causa desse pequeno curtozinho aqui, ó. Certo? Esse estator aqui já é paralelo. E agora vamos fazer no padrão original, certo? Vamos desmontar ele agora. Pronto, senhores, ó. Já tirei aqui o fio de cobre, certo? Agora vamos fazer o enrolamento. Aqui, ó, a primeira bobina a ser enrolada, certo? Da primeira fase. Aqui a segunda bobina da segunda fase e a terceira bobina da terceira fase, certo? Quer dizer, essa aqui vai ser a primeira a ser enrolada. Irei enrolar a primeira fase. Essa aqui é da segunda fase. Essa vai ser a primeira da segunda fase e vai ser enrolada a segunda fase. E essa aqui é a terceira fase. E essa aqui é a primeira bobina da terceira fase, certo? Então vamos fazer a reparação desse estator no padrão original. Vamos lá. Pronto, ó, já fiz a soldagem dos fios de cobre na fiação do estator, certo? Tudo isolado, fixado já. Pronto, agora vamos colocar no canto e fazer os testes lá na motocicleta, certo? Teste com a lâmpada de teste com o multímetro, teste com o alicate amperímetro para verificar as voltagens e as correntes e as resistências. Vamos lá. Ó, senhores, já montei aqui o estator. Já coloquei a junta aqui do magneto que não tinha, tava só com cola. Já coloquei a junta, coloquei a fiação aqui pelo local certo, que é aqui por baixo, ó, certo? Já coloquei a capa de proteção que vai aqui para o conector do bobina de pulso. Já coloquei um conector aqui para encaixar corretamente na bobina de pulso. Já coloquei uma capa de proteção aqui, ó, para o conector do retificador, certo? Ó, certinho, deixei um espaço aqui para poder colocar o alicate amperímetro. Já coloquei o conector do estator para o retificador. Já coloquei as capas de proteção aqui, ó. Já fiz os terminais aqui, ó, no fio negativo, fio positivo do retificador, tudo certinho. E o seguinte, senhores, esse fio aqui, ó, tava ligado errado. Esse fio tava ligado no fio verde do retificador, certo? E esse fio aqui tava ligado nesse fio aqui que tava indo para o positivo da bateria, que tava vindo para cá, ó, para o positivo da bateria que vinha para cá, ó, certo? Mas observe, senhores, esse fio aqui que colocaram, né, por motivo que deu um curto no fio de aterramento, aí provavelmente colocaram esse fio, né, por aguentar mais corrente elétrica. Só que observe, colocaram esse fio no negativo, só que onde colocaram? Tá aqui o cabo, ó, lá o cabo, ó, certo, ó, e colocaram no positivo da bateria, certo? Então tava entrando a corrente elétrica positiva pelo fio vermelho e também pelo negativo, então estava entrando em curto o retificador, certo? É onde dava um curto elétrico aqui nos fios amarelos para o aterramento, e é onde provavelmente causou a queimar o estator, que esse estator era novo, certo? Então provavelmente foi esse erro aí de alguém que fez essa modificação. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque quem colocou esse cabo aqui, ó, colocou um cabo, certo, ó, verde, que o verde representa aterramento na moto Honda.
E como ele colocou o verde aqui, ó, no positivo da bateria, ó, do positivo da bateria até no positivo aqui do relé, certo? Aí é onde a pessoa que colocou esse cabo aqui, achando que esse aqui fio sendo verde seria o negativo da bateria, é onde colocou aqui. Aí é onde ele pegou esse fio e levou para onde? Para o outro fio verde, achando que esse fio verde seria esse mesmo aqui, certo? Só uma simbologia aí. Mas por motivo de uma coloração verde significar aterramento, provavelmente essa outra pessoa colocou esse cabo aqui, mesmo que seja azul, aqui achando que seria o aterramento. Então sempre, senhores, quando for colocar um fio que mesmo que não seja no padrão de espessura, certo, do modelo da moto, tem que colocar na mesma cor. Se é positivo, tem que colocar na cor vermelha, certo? Então aqui eu já fiz a reparação aqui do conector do indicador do neutro, né? Já fiz a reparação, já fiz um conector aqui, ó, para o descanso lateral. Observe como é que estava antes, e agora como é que está aqui mais organizado, tudo encapado corretamente, com a junta, tudo certo, as capas de proteção. E aqui, ó, vou tirar esse cabo aqui, né? Já fiz a ligação aqui, ó, do fio vermelho para o fio vermelho com branco, que é justamente o que vem para cá, ó, para o relé, passando pelo fusível, e daqui passa para cá e daqui vem para cá. Então eu vou colocar esse cabo aqui na coloração vermelha, vou tirar esses dois aqui, ó, e colocar só um cabo daqui para cá, colocar esse cabo aqui por outro local, certo, e colocar ele maior. Também colocar esse cabo aqui com os terminais corretamente, que observe como é que tá aqui, ó, certo. E aqui no motor de partida, ó, também, ó, mesmo dando partida, está afogado. Isso consome muita corrente elétrica e descarrega também a bateria. Em algum momento não iria dar mais partida, por causa que quando está afogado, ao você dar partida, existe uma fuga de corrente do cabo para o contato, é onde vai queimando aos poucos e de uma hora para outra vai parar de dar partida, principalmente aqui, ó, certo? Então vamos fazer essa reparação aqui desses cabos aqui, ok? Vamos continuar aqui a reparação. Depois que eu fizer essa reparação dos cabos, vamos fazer o teste aqui do estator, de resistência, de voltagem, com a lâmpada de teste e com alicate amperímetro, verificar cada fiozinho desse, cada corrente, certo? Para poder mostrar depois da reparação do estator, certo? Vamos continuar aqui a reparação. Olha aí, senhores, agora os terminais, ó, clipagem corretamente, ó, agora sim, ó, vamos fazer todos nesse padrão aqui. Pronto, senhores, ó, já fiz a reparação aqui, ó, dos cabos, ó, coloquei os cabos novos, certo? Eu coloquei os terminais, ó, aqui, ó, no relé de partida, ó, certo, ó, coloquei o cabo positivo corretamente na coloração vermelha, cabo negativo, ó, terminal correto, certo, ó, tudo já feito do jeito que tem que ser. Agora vamos fazer os testes com o multímetro, ver se está gerando aqui a voltagem para a bateria corretamente, aí ver se está gerando aqui as voltagens, as resistências corretas depois da reparação do estator. Então a primeira coisa que eu vou fazer aquela leitura de resistência, certo, do estator, depois o teste de voltagem, depois o teste de corrente, ok? E observe como está agora, ó, a diferença de antes para depois, ó, olha aí, ó, a diferença, os conectores elétricos, os terminais elétricos, ó, reparação aqui no chicotezinho do relé, conectorzinho do relé correto, colocado o aterramento que estava solto, olha a diferença de antes, né, e para depois como está agora. Depois isso aqui, ó, vai ficar fixo aqui, ó, aqui e aqui, colocar as cintazinhas e fixar eles aqui, e aqui também fixar aqui, ó, certo? Vamos lá fazer a verificação agora, pegar o multímetro e fazer os testes, certo? Vamos fazer aqui as verificações. Pronto, agora vamos fazer o teste aqui, ó. Já desconectei aqui, ó, o conector do estator. Já tirei aqui o conector para poder ficar fácil de eu fazer o vídeo, que eu botei aqui as garrazinhas aqui, ó, certo? Mas quando vocês forem fazer o vídeo, não precisa desconectar aqui. Eu desconecto para justamente facilitar eu fazer a demonstração, certo? Mas vocês podem pegar só as pontas de prova aqui e colocar. Como vocês não estão gravando, né?
é só colocar as pontas de prova e fazer a medição, certo? Então vamos lá, ó. Na escala de 200 ohms, aí você pega aqui as pontas de prova, coloca em um dos fios amarelos e no outro, ó. Não pode encostar, ó. Aí espera 10 segundos e vê qual é a leitura que vai dar. Mais ou menos 10 segundos aí vai ficar nessa média de 0,4, 0,5 nessa média. Ó, 0,5, 0,4, ó, certo? Aí tira daqui, ó. Ó, observe que eu vou tirar primeiro a preta, ó, e botar aqui. E depois eu vou tirar a vermelha daqui e colocar aqui, que é justamente fechando 3 fases. E aí, ó, 0,4 novamente, aí na outra fase, agora na última fase, ó, certo? Observe que nos primeiros testes com a peça com defeito deu 0,1 ohms, justamente indicando que tinha uma das fases errada, e agora todas elas deu 0,4. Então isso quer dizer que a resistência do enrolamento do extrator está correta, certo? Então fica nessa mesma posição. Agora vamos fazer o teste de voltagem, ó. Coloca aqui na escala de voltagem alternada e vamos funcionar a motocicleta. Depois vamos fazer o teste aqui com alicate amperímetro de corrente elétrica, certo? Depois vou fazer o teste também com a lâmpada de teste. Vamos ligar a moto. E olha aí, ó. Entre essa fase aqui, 12 volts. Isso vai depender da rotação do motor, certo? Dependendo da rotação, ela pode estar mais ou menos. Então tá na média aqui de 12, 13 volts. Aí tiro daqui, ó, e coloco aqui, ó, na outra fase. Mesma coisa, ó, praticamente a mesma coisa. Aí agora tiro daqui, ó, e coloco na última fase. E olha aí, ó. Então, bem próximo da outra, né? 12, 13 volts. E antes não, antes dava dando, a outra tinha uma fase que não dava nada de voltagem. Então, justamente é onde a gente indicava que tinha algo de errado. E agora não. As 3 fases com a mesma leitura de voltagem, na mesma rotação, com a mesma leitura de voltagem, certo? Agora vamos fazer o teste com uma lâmpada de teste. Vamos lá. Aí com a lâmpada de teste, pega o aterramento da lâmpada, ó. Nesse teste não pode acelerar. Depois eu vou fazer o teste acelerando a motocicleta, certo? Na voltagem, que eu não fiz. Agora vamos fazer agora o da lâmpada aqui, ó. Coloca o aterramento em uma das fases e coloca aqui no outro fio, ó. Acende forte, ó, certo? Ó. Aí tiro daqui e coloca na outra fase, ó. Certo? Ó. Acendeu também forte. Aí tira agora daqui, ó, e coloca na outra fase, para fechar 3 fases, ó, todas perfeitas, certo? E o outro teste é o que? É pegar o aterramento da lâmpada, colocar aqui, ó, no negativo, aqui no motor, e verifica em cada fio. Não pode acender a lâmpada, certo? Ó, vamos colocar aqui. Colocar em cada fio, ó. Não acendeu. Aqui, ó. Não acendeu aqui, ó. Certo, ó. Não acendeu. Na outra, ó, também não acendeu. E na outra também não acendeu. Então isso quer dizer que realmente o estator está perfeito. Agora eu vou fazer o teste de voltagem aqui, acelerando, certo? Na escala de voltagem alternada e acelerando, que eu não fiz. Eu fiz só o teste de voltagem na lenta. Agora vamos fazer o teste de voltagem acelerando. Vou colocar aqui as garras do multímetro na escala de 200 volts alternado. Aí a pompa vermelha aqui, ó, e a preta no outro fio. Vamos lá. Observe que a rotação do motor alterou um pouco para mais e já alterou aqui a voltagem, ó. Então tudo depende de como está a rotação do motor. Se eu tirar daqui e botar aqui, ó, vai dar a mesma voltagem lá, ó, 15 volts, certo? Só para vocês entenderem o porquê tá com 14, 15 volts. Vamos fazer o teste agora acelerando, certo? Vou acelerar aqui, ó. Todas elas vai dar nessa média de 80 volts.
Esse estator ela dá menos voltagem do que as outras motos do sistema trifásico. Então nessa fase dá 80 volts, nessa fase 80 volts e nessa fase também dá 80 volts, ok? Então sempre nessa média de 80 volts nesse estator, nessa motocicleta aqui. Em outras motos vai dar mais voltagem, vai dar 120 volts, 150, 180 volts, dependendo do modelo da moto. Mas essa aqui é essa média de 80 volts, ok? Então agora vamos reconectar aqui. Vamos reconectar aqui e fazer o teste de corrente. Vamos lá. Pronto, eu já reconectei aqui o conector, certo? Já coloquei o multímetro aqui na escala de voltagem de 20 volts. Coloquei as pontas prova vermelha aqui na bateria para poder a gente ver qual é a voltagem que está indo para a bateria, certo? Na lenta. Então, mas primeiro eu vou fazer o teste aqui, ó, de corrente. Então vamos ligar a motocicleta, certo? Vamos ligar o farol na luz alta. Aqui, ó, tá ligado o farol na luz alta. Sempre esse teste com o farol ligado na luz alta, certo? Aí vamos pegar aqui o alicate a perímetro, colocar na escala de 20 ampere, ó, até 20 ampere de corrente alternada. Aqui é só de corrente alternada, certo? Vamos colocar no primeiro fio. E olha aí, ó, 5.4 ampere mais ou menos, ó, viu? Tem que ficar na média de 4 a 6 ampere, então 5 ampere é o correto. No outro fio, aqui ó, no outro fio, olha, ó, na média de 5 ampere. E agora no outro fio é a terceira fase. E olha aí, ó, mesma corrente elétrica, ó, de 4 a 6 ampere. Vou colocar aqui no outro só para vocês verem aqui, ó. Só pode pegar um dos fios, ó. 4.7, ó, 4.9, 4.9. Então a corrente deles estão iguais, certo? Então agora sim, antes não. Antes um dava 4 ampere, o outro dava 13, o outro dava 18. Aquela corrente que dava mais, aquele fio que dava corrente é justamente o que estava em curto-circuito com o outro fio. Aquelas duas fases que dava muito mais corrente é justamente a peça que estava em curto. Porque quando está em curto e tem pouco enrolamento, tem pouca resistência, podemos dizer assim, ela vai dar um consumo muito alto de corrente. Então quando a corrente está correta e tem o enrolamento do estator corretamente, é onde vai dar a corrente de acordo com aquele enrolamento. Como estava muito alto, então justamente existiria um curto lá, certo? Então, mas tudo isso depende como é feito o enrolamento de cada estator. Mas como esse aqui eu sei que é na média de 4 a 6 ampere, então aquele fio que deu 4 a 6 ampere estava correto e os outros estavam em curto-circuito, certo? Com outro fio ou mesmo com aterramento, ok? No caso aqui era com outro fio, certo? E agora a voltagem aqui, ó, direto na bateria, ó, 14.2 volts na lenta, sem acelerar, certo? Então aqui sim está dizendo que a bateria está recarregando, está recebendo carga corretamente, quer dizer que o estator e o retificador está trabalhando correto, certo? Então vocês viram aí que você analisando, né, quando eu fiz o teste de voltagem para a bateria, deu lá 12.9, 13.3 volts, certo? E acelerava e ela baixava a corrente, poderia ser várias coisas, poderia ser um fio de aterramento errado, certo? Poderia ser um fio de aterramento do retificador, poderia ser o retificador, poderia ser o estator, poderia ser um curto-circuito em alguma conexão elétrica, em alguma fiação, em alguma lâmpada, certo? É onde tem que fazer o teste sempre passo a passo. Sistema de carga. E sistema de carga, certo? Nessa moto aqui o que é? É o estator, né, a bateria, o relé e o retificador, certo? Esse é o sistema de carga. Só que existe os componentes elétricos como a lâmpada do farol, o painel, o chicote elétrico, a lanterna traseira, que faz parte também do sistema de carga. No diagrama vai aparecer só o estator, retificador, bateria e o relé. Só que as outras peças que consumem corrente elétrica também faz parte do sistema de carga. É onde você tem que ir lá colocar o alicate a perímetro e verificar o quanto a lâmpada do farol está consumindo na luz baixa, na luz alta, o quanto a lâmpada da lanterna traseira está consumindo
com a ignição ligada, o quanto o stop está consumindo, certo? E assim por diante, vários testes em fazer. Como aqui, sistema de carga, eu fui analisar o estator e vi que tinha algo de errado na resistência e na voltagem que estava saindo do estator, somente do estator, então já vi que tinha algo errado no estator. Nessa reparação aqui, eu fiz a reparação do estator, certo? Ficou correto. Se a moto não gerasse lá os 14 volts corretamente, então iria existir outra peça com defeito, como o retificador, ou alguma ligação errada, ou mesmo como outra peça, como a lâmpada do farol, como o stop, certo? Em curto-circuito com aterramento, causando a não deixar ir corrente elétrica para a bateria. Iria mostrar que o multímetro aqui não iria gerar os 14 volts na lenta, certo? Então vocês entenderam aí como fazer o passo a passo. E observe, senhores, vocês viram aí que o estator estava em curto, e vocês viram que o Ivan Moto Show reparou o estator. E você também pode fazer essa reparação, não somente comprar o estator, e sim fazer a reparação. Tem momento que você tem que comprar a peça inteira por motivo de uma peça empenada que não tem uma reparação, mas todos nós mecânicos conseguimos, certo, reparar estator. Só depende de cada um de nós, tá certo? Então, defeito da moto, somente o estator danificado. Teve outras alterações aqui que foi preciso fazer reparação, mas o defeito principal foi o estator. Um dos motivos que causou o estator queimar foi aquele fiozinho azul que estava aqui, que colocaram aqui no positivo da bateria, por motivo de um fio que colocaram da cor errada, que agora está na cor certa, vermelha, e aonde a pessoa que estava fazendo aquela manutenção, por observar somente o fio e não a polaridade da bateria, colocou aquele fio de lá para o fio negativo, é onde estava dando curto no retificador e automaticamente saindo curto para o estator, e aonde veio queimar, porque esse estator era novo. Vocês viram que colocaram o estator novo e por motivo de uma ligação errada para o retificador atrapalhou uma peça nova. É justamente isso. Sempre observar com muita atenção em uma reparação e sempre procurar fazer reparações, mesmo que você faça e descubra defeitos aqui no sistema de carga, tem que fazer reparação dos aterramentos, das conexões. Olha a diferença dessa reparação aqui, ó, para como estava. Eu não poderia deixar daquela forma que estava, certo? Aquelas peças com defeito, olha aqui, ó, aquelas peças com defeito, mal colocadas, né? Numa reparação que ia fazer no estator, então futuramente iria causar um defeito, depois iria queimar o meu estator que eu fiz, né, na minha reparação. Então eu iria levar a culpa por o estator vir a queimar novamente. Olha aí como é que estava. Olha a diferença agora, ó, daqui, ó, para essa aqui, ó. Olha aqui, ó, certo? Então sempre procurar fazer o melhor para os nossos clientes, e principalmente para a gente ter o orgulho de dizer que foi nós que fizemos aquela reparação. Olha aí, ó. Show!